Fala, doutores! Perguntas e respostas hoje sobre o RH4000D. Garagem Norival. E uma resposta que me pergunta: por que garagem 545? Ia ser garagem Norival, tá, gente? GN, tá? O que aconteceu aqui a nível de pintura, que eu contratei um menino que ia pintar isso aqui, adorei aqui, tá? Isso aqui até em homenagem a um rapaz aí que a galera conhece, mas eu adorei aquilo ali, só que quando ele fez isso aqui eu desanimei, tá? Então, por isso que ele não pintou lá fora. Por que virou garagem 545? Começou assim, lá fora ele colocou o garagem, eu mandei parar, e tinha um número 545 embaixo. O fiscal chegou e implicou que isso aí seria uma placa. Eu falei, então deixa ser garagem 545. O nome fantasia virou garagem 545. Voltando a RH4000D. Olha, a própria Ribeiro, eu já perguntei, é fabricado na China. Eles dizem que a fábrica é deles, que é fabricado na China. Ele é muito igual a outros elevadores de outras marcas, tá? É um elevador fabricado na China, sim, tá? Muito igual a outras marcas, tá? Vou te falar, o Sam é muito igual a ele, as peças são iguais, pode ter algumas mudanças depois, mas é muito parecido. Esse conjunto, motor elétrico, bomba hidráulica e reservatório, ele pode ser deslocado, não precisa ser necessariamente montado aqui, você pode pôr uma extensão aqui, montar ele lá no fundo da oficina, levantar o carro aqui na frente, à vontade. Tá, o hidráulico, então se você tiver aí muito apertadinho, não quiser colocar ele aqui do lado, né, você pode encostar ele na parede, né, mas é meio ruim para a operação. Esse conjunto pode ser comprado separado. O reservatório somente, ele custa uns R$900 com a Ribeiro. Tem que tomar cuidado, se você trombar nesse reservatório aqui, ele é preso com 4 parafusinhos, ele quebra assim, tá? Eu não sei se vende só o hidráulico separado, mas é provável, assim como deve ter manutenção, é uma bomba de engrenagens, não sei como, se é trocoidal, se é bomba de engrenagem paralela, não sei como que é. Processo de subida é ligar o motor, processo de descida é aliviar a válvula de descarga. Ele tem válvula de segurança, válvula de limite, controlador de pressão, limite de segurança, não sei qual que é qual aqui, tá? Nunca fiz manutenção dentro dele. É um motor de 3 HP, tá? Então ele é um motor monofásico, por isso ele tem 2 capacitores para partida. Na hora da partida dá uma pancada bem grande. Então, primeiro, Eric tinha me perguntado aí, eu vou falar tudo direto, vou falando o nome de quem perguntou não, tá? Mas respondendo ao Eric, monofásico 220, o que seria isso? Um neutro e uma fase 220. Aqui o processo de ligação, né? E o capacitor para dar partida no motor, tá? O motor é da Buescher, é o kit, né? O conjunto da Buescher. Tá aqui, ó. Para quem tiver dúvidas aí, ó. Então ele é 220 volts, 2.2 kW, 3 HP, eu acho que dá isso, tá? Se eu tiver errado, podem me corrigir aí. É um motor de 3.450 giros e pressão de 22 MPa. O tanque tem 10 litros, tem que ser trocado uma vez por ano. Eu compro o galão com 20 litros e o galão é cerca de R$200 aí, talvez um pouco mais barato, tá? Não é difícil trocar, a tampinha tá aqui, ó. Você tirou aqui a tampinha, eu tiro de uma forma muito simples. Aquela forma, coloca a mangueira aqui dentro e escoo. Tiro o reservatório, depois eu tiro ele, tá? Solto os alien aqui, tiro o reservatório, lavo ele e volto. Porque aí tem 2 pescadores lá dentro, tem um pré-filtro, tá? Aqui tem algumas instruções sobre qual que é o óleo, tá? Usado, tá? Acho que é o 68, se não me engano. Eu tenho desse óleo, tem 10 litros dele ali ainda, novo. Apesar que acho que tá com um pouquinho mais que 10, não, tá com 10 litros, tá no máximo certinho. Quando eu abasteci a primeira vez eu coloquei excesso, depois está com 10 litros certinho. Troca uma vez por ano. Então, a nível de manutenção do conjunto hidráulico, troca uma vez por ano. Essas mangueiras, periodicamente, também tem que ser trocadas. Você não vai ficar brincando com uma mangueira hidráulica, né? Enfim, outra coisa que você tem que pensar no prazo de troca de acordo com o uso do elevador, tá? Isso é igual mangueira de carro, tá? Não muda muito não, mangueira de alta pressão de carro. Se ela der um ponto de vazamento, eu recomendo trocar a mangueira. Uso que eu falo como? Se você não usar o escoramento do elevador sempre, a mangueira vai sofrer mais.
Ah, é um risco essa mangueira explodir? Se você não tiver com ele na trava, depois eu vou mostrar, é um risco. Voltando para a ligação. Então, esse motor, dá para ligar ele em 110? Dá. Só que você vai precisar de um transformador. Como é que eu vou fazer isso? Vai puxar o fio e vai passar para um transformador. Tá aí, ó. Ah, mas o seu tá ligado em 110? Não mais, tá, gente? A fiação tá passando direto por dentro. O rapaz que fez a ligação fez para mim. Esse motor, ele vai dar 30 e poucos amperes, lá uns 35 amperes, trabalhando com ele em 110, em uma fase e neutro. Então já dá para imaginar aí que você vai precisar de um transformador bem grande. E o transformador tem que ser ligado. Prestem atenção, se ele ficar ligado o tempo todo, na hora que você ligar a chave do disjuntor, você vai ter consumo o dia inteiro. Então, o que você pode fazer aqui é colocar o botão, muda a ligação aqui, coloca o botão para acionar o transformador e deixar o transformador ligado direto no motor. É assim que eu tinha feito antes. Só que depois, na nova ligação, aqui está passando só a fiação original dele, tá? Então, vem os dois fios direto. Ele falou assim, vou deixar o transformador ali, não vou tirar, porque depois se algum dia você precisar, tá? Sei lá, cair alguma fase ou coisa assim, ou então se eu for usar até se bem que grupo gerador, tem grupo gerador 220. Tá. Então aqui, se vocês olharem, tem um aqui de rede elétrica, isso aqui é uma coisa separada que eu não vou nem explicar. 40 a chave, por quê? Ele era ligado em monofásico, então ele ficou com um disjuntor de 40 desse disjuntor antigo. Hoje não se usa mais esse disjuntor, tá? Não se deve usar. Aquele disjuntor desliga ele? Sim, desliga. Eu continuei deixando ele ali, só que se der algum problema, aquilo está projetado para os fios, para a fiação até a entrada dele. Talvez não seja o projetado para aqui. Mas a fiação foi projetada para 40 amperes, então é uma fiação de dimensão maior. Tá, mas hoje como é que ele está ligado? Eu não tenho aqui uma fase de 220, então não tenho rede de 440, 380, né? Eu acho que é na de 440 que você vai ter isso, talvez. Mas eu tenho aqui duas fases 110. Então, ele está trabalhando com duas fases. Tem problema? Não. Já consultei a própria Ribeiro, já consultei a própria Bucher. Eu passei até uma dificuldade aí por causa de tradução. Então, ele está ligado em duas fases de 110, que seria o monofásico ou bifásico, né? Chamado bifásico, né? Mas é o que a gente tem aqui no Brasil mais comum. Então, só para entender, eu tenho um disjuntor lá para ele, tá? Separado. E a gente não deve ficar desligando esses disjuntores. O disjuntor não é feito para ficar desligando, tá? Tá ligado aqui nesse padrão que é o da oficina, que é um padrão bifásico. Então ele tem duas fases e um neutro. Falar assim, porque bifásico é mais fácil de entender, né? Se a gente falar monofásico 220, remete muito àquele 220 mais um neutro que está escrito lá, né? Bom, não sou eletricista predial, mas só estou falando da ligação. Paguei uma pessoa para fazer sim, tá? Então eu tenho essa caixa de distribuição aí que ela meio sempre tem luz, tomada, ela é toda separadinha ali, elevador, compressor de ar. O meu compressor de ar, ele tá ligado também com outra coisa junto, que eu tenho um desumidificador lá em cima. Enfim, tem máquina de solda ali, rede separada. Voltando aí pro elevador. Voltando aqui no elevador. Esse elevador é hidráulico? Sim. Ah, mas a mangueira pode romper. Só explicar uma coisa. RH4000D, 4.000 kg, 220, ele pesa 570 kg, levanta 1930, tá? Milímetros. Na hora da instalação ele tem que ser fixado no chão, perfeito? Opa, pera aí, gente. Ô Carlos, nem vi que esse pessoal chegou aqui. Gente, cumprimenta aí que esse aqui nasceu de novo. Ô, beijo. Tem até vídeo falando de você na internet. Você vai ter que puxar o carro aí. Nasceu de novo mesmo, 17 quilos, né? Bom, então, voltando a falar sobre ele.
Sobre os pés, eles movimentam. Então, somente quando ele está no chão. Isso aqui, ó, como eu falei, eu tenho cachorro, tenho gato, tá sujo, tá? Tem que fazer limpeza dele aí, que nós temos aí 2 semanas sem limpar o coitado. Isso aqui, ó, tá vendo que até quebrou? Isso foi a gente esforçando, mas ele só movimenta assim, ó. Quando ele sair do chão, tá? Ele vai travar. Um detalhe, ele tem que ser fixado. Então, uma coisa que eu fiz aqui, que é outra pergunta que me fazem, esses parabolt, na verdade, eu soldei na caixa que foi feita, na caixa que o pedreiro fez. Então eles estão soldados lá. Eu não usei só como parabolt. Ficou mais fácil para apertar, eu achei mais seguro. Essa caixa aqui, ela tá um pouco maior que o pé, e aqui embaixo eu fiz uma interligação entre os dois. Então ele fez, colocou ali uma malha. E o meu piso todo tem uma malha, mas ele fez a caixa depois separado por causa do elevador, tem que esperar alguns dias para secar. Aqui, como eu já sabia o dia que ele ia ser entregue, esperei 28 dias, tá? Um detalhe, as pessoas perguntam, o elevador é a cabo, vai arrebentar. Ó, pistão hidráulico, a corrente, quando o pistão levanta, a corrente é quem levanta ele, tá? Mas para que o cabo? Olha, o cabo tem que ficar esticadinho. Esse cabo, em primeiro lugar, eu estou trabalhando com hidráulica e o motor está do lado de cá. A tendência é esse pistão subir primeiro que o de lá, porque ele está mais próximo. Então, o cabo faz o balanceamento entre os lados para ele subir junto. Tá ali, ó. Como é que faz a regulagem? Aqui a gente pega, você desaperta a porca aqui, ó. Levanta com a alavanca e gira a porca de baixo até deixar os 2 cabos esticadinhos. Essa de cá você não mexe nela, porque você regula naquela ali e regula nessa aqui. Perfeito? Essa regulagem tem que ser feita a cada 1 ano ou periodicamente se ele estiver batendo desigual. Esse é um elevador simétrico, ou seja, não é para levantar o carro fora do centro. Então, elevador simétrico. O que é simétrico? É simetria de peso, tá, gente? Não é o carro no meio. Geralmente aqui eu levanto, os carros entram muito de ré aqui, então eu levanto com essa parte mais encolhida, porque geralmente os carros têm mais peso na frente, e com essa parte mais aberta. Esse elevador, aqui, ó, ele tem uma dupla regulagem aqui, tá? Para subir. E tem acessórios que você pode colocar. Dupla regulagem porque tem uma rosca dentro da outra. Ele tem acessórios que você pode colocar, que você pode trocar aqui para estender. Normalmente eu nunca usei porque ele abre bastante, tá? Então quando eu tenho aí uma estrada, um carro mais alto, não tem dor de cabeça. Ó, tem que lubrificar aqui? Sim, periodicamente, mas é muito pouco. Onde tem que lubrificar? Tá vendo que ele é plástico, ó? As guias do carro são de plástico, então é muito pouca lubrificação, e aqui seria uma lubrificação que não danifique aquele material. Plástico nylon, né? Aquele mesmo que é usado, eu acho que é, não sei se é PTFE, que é usado ali para fazer muita bucha de suspensão. Enfim, ali você tem que lubrificar periodicamente. Essas pastilhas são vendidas, você pode trocar elas caso folgue demais, se o carro folgar aqui. Perfeito? A corrente, você tem que lubrificar ela, mas não é para poder encher de óleo. É só essa quantidade aí, ó. A mesma coisa, este rolamento. O rolamento que está lá em cima, dos 2 lados, e embaixo tem também. Aqui embaixo o que passa é só mangueira. Existe a versão pórtico desse elevador, que a mangueira passa por cima dele, tá? Ele fica mais alto. A versão pórtico também existe. Essas colunas não são tão difíceis de levantar, foram levantadas de 3 pessoas, muita gente pergunta, então foram 3 pessoas para poder levantar a coluna para fazer instalação. Eles vêm em caixa, eu coloquei as 2 caixas aqui, levantei as 2 colunas e instalei. Vamos lá para falar sobre operação e risco. Sujei o dedo, que é normal de oficina, a gente já mexe o dedo nas coisas. Então vamos lá. Subiu. Como eu falei, saiu do chão. Isso aqui eu coloquei, tá, gente? Vende original, mas acabou que eu fiz de chapa fina. Devia até ter feito. Eu sempre falei que ia fazer de novo. Não mexe mais aqui, ó.
Eu falei, se quiser pode trocar, mas essa folga aqui tá normal. Travou. Isso é muito bom para não escapar do carro. Eu gosto muito disso para não escapar. Como eu falei, tá precisando de fazer manutenção. Tá na hora de manutenção. Vamos subir ele mais. Tá sem carro, é ruim. Tá subindo, normal, né? Ouviu o barulho? Travou. Esse batido tem que ser igual dos dois lados. O que faz regular esse batido, como eu falei, tá sujo. Esses calcinhos aqui é para que ele destrave mais cedo, tá? Para ele apoiar mais cedo, não ter que levar ele até embaixo. Tem que lubrificar aqui, tem que lubrificar aqui. Não pode ficar vindo água. E os cabos são para regular esse batido. Tá aqui os dois cabos. Ah, esse cabo serve para segurança? Sei lá. De repente, se der um problema em um pistão, ele vai ter o outro pistão segurando, mas esse cabo não serve para segurança. Vocês viram o batido? Foi isso aqui, ó. Isso. Tá vendo, ó lá? Ele vai subir batendo até lá em cima, ele vai bater várias vezes. Você querendo ou não, esse é chamado de double lock, tá aí o D, né? Travado dos dois lados, ele trava os dois lados. Para fazer esse elevador descer, se eu apertar aqui, ó, ele desceu e parou. Aqui ele não desce mais. Por quê? Ele está travado. Agora, nessa posição, então esse elevador não fez barulho ali para descer. Se não tiver energia elétrica, ele desce. Não, não desce. Porque aqui ele está travado. Se eu puxar, ó, ele não solta a trava. Então não adiantou puxar aqui. Ele não soltou a trava. Para tirar o carro de cima, você tem que subir 5 centímetros, tá? Sem carro ele fica muito lento para descer. Agora a trava soltou. Existe uma versão que você puxa só de um lado e solta os dois? Creio que sim. Acho que é a versão, se não me engano, o S. Mas tem uma versão que tem um botão aqui que você aperta e ele puxa o cabo. Olha, ele vai ficar muito, muito lento para descer. Aí, às vezes, para descer aqui, ó, eu estou em cima do elevador para ele descer, tá? Então, quando vai lavar o piso da oficina, que você levanta o elevador, né? Bom, o modo correto de trabalhar com esse elevador é sempre calçado, tá? Você vai subir e descer ele na trava para ele não ficar forçando o pistão. Então, você sobe e desce ele. Então eu vou tirar uma caixa de marcha, vou fazer qualquer procedimento, você vai subir e vai descer ele e vai deixar isso aqui assim, ó, solto, e ele vai estar na trava. Dá uma vida útil maior para anel do pistão, que tem que ser trocado. Eu não sei a periodicidade, pode perguntar na Ribeiro, mas tem que ser trocado sim, tá? Tem que limpar isso aqui igual amortecedor. Merecia uma coifa, tá? Mas é um prazo muito grande para trocar, tá? É o mesmo que usa em tratores por aí, tá? Não é uma coisa assim difícil de encontrar, impossível de encontrar. Tem a questão do barulho que muita gente fala. Um dia, lógico, de tanto subir e descer, deve acabar com esses dentes aqui. Aí eu já não sei se tem que trocar a coluna ou se dá para ressoldar isso aqui. Mas eu acho que vai demorar muito para acontecer isso. O cabinho de aço um dia pode cortar. Só que de manutenção é essa lubrificação. A lubrificação aqui, a troca de pastilhas. Beleza, depois a gente fala. A troca de óleo periódica dele, feita a cada ano. Mas é só isso. Então não tem que ficar pondo graxa toda semana. E é um elevador resistente a nível de que eu trabalho aqui, ele pega muita poeira, não pode ficar jogando água, tá? Vai tirar a lubrificação daqui, então não serve para um lava-jato, não dá para isso, mas ele é muito resistente por isso. É 4 toneladas. Me perguntaram, você já levantou aqui um carro pesado? Sim, eu já levantei um carro aqui com 3.100. Um veículo de 3 toneladas e 100. Mas a minha altura, o meu pé direito aqui é baixo. Então aqui, o que eu recomendo de pé direito para um elevador é 4 metros, tá? Para você subir qualquer veículo que seja alto aí, tá? Mas às vezes a gente não tem isso disponível, né? Lembrando, ele sozinho vai subir a 1930, 2 metros de altura.
4 metros, se você tiver com um carro com 2 metros de altura, né? Mas 3,5 dá? Sim, dá. Você tem que lembrar que ele subiu 2, não é o topo dele lá em cima, é a altura máxima que ele chega, tá? Onde o braço vai chegar. Ele subiu 2. Se você tiver um carro de mais 1,5 metro de altura, você vai somar 2 com 1,5 metro e vai chegar nos 3,5. Ah, mas não tem carro de 1 metro. A maioria dos carros é 1,30 m, 1,40 m, né? Só quando você fala de uma Kombi, um doblô e carros assim. E como é um elevador de 4.000 quilos, ele consegue levantar carros maiores. Já subiu van? Gente, não passa. Então não dá para me falar que eu subi van nesse, mas eu já vi esse elevador levantando van, sim. Tem que olhar o peso máximo e muito importante é o seguinte: por que você não tem um elevador de 2.500 quilos e 3.000 quilos? Por que eu comprei um de 4.000 quilos? Preço, facilidade de instalação. Ah, mas ele não movimenta, tá? Ele não sai do lugar. Vocês viram que eu tive que fazer até isso aqui porque o elevador é mais largo que o espaço aqui, que o espaço foi considerando um outro elevador menor de outra marca. Como eu mudei para esse, por que 4 toneladas? Porque no Brasil eu quase não vi vendendo elevador assimétrico, os elevadores são simétricos. Se eu errar na hora de centrar o preso aqui, vamos brincar aqui, digamos que eu tenho 4.000, 2.000 quilos para lá, 2.000 quilos para cá, né? Digamos que eu subi errado, eu tenho 2.000 quilos de carro que eu posso levantar só para frente. Ele tem que ser fixado ao chão por isso. Se você levantar o carro errado, ele vai forçar a coluna a jogar para frente, tá? A coluna poderia tombar. Por isso ele é bem fixado ao chão, por isso essas caixas. Uma pessoa uma vez me perguntou, se bem que lá no vídeo dele eu já respondi tudo sobre isso aí, mas a pessoa me perguntou qual que era o tamanho da caixa. Vem no manual dele, tá? Só abrir aqui mais um pouquinho, mas isso tudo vem no manual dele. Ó, 60, tá vendo? Foi o tamanho que a minha caixa foi feita. A altura, eu fiz ela com 1 metro, mas 60 por 60 eu acho que já é o suficiente. Preferi fazer a caixa. O centro, eu lembro que a grade que foi feita, ela foi feita com 10, mas eu acho que tem 12 de largura. Então ali tem 12 de largura lá no centro, interligando. Foi contra-amarrado um no outro e eu fiz esse meio, por quê? Só pelo risco, porque no início eu pensei que ele poderia fechar, mas eu acho muito difícil ele fechar, porque como ele trava ali, ele teria que escorregar no carro para as duas colunas fecharem, tá? Levanta o carro de 2 toneladas direto aqui, tá? Constantemente, de 1,5 tonelada, 2 toneladas constantemente. Tiro caixa de marcha, penduro, etc. Já levantei Fiorino aqui com 1 tonelada. Até briguei com o motorista da empresa. Tinha 1 tonelada de peso atrás da Fiorino. Eu falei com ele, tá errado 2 vezes, né? Mas a hora que eu tava levantando, eu senti, falei, tem uma coisa de errado. Eu falei com ele, mas acabou que eu levantei e só joguei ela um pouquinho para frente. Bom, mas tá aí algumas particularidades, algumas respostas sobre o RH4000D. Eu tenho um motor, só para poder ter uma ideia aí, nós estamos em 2021 em Belo Horizonte, eu não vou falar em quilowatts, eu ia falar em valor, mas não vou nem falar sobre isso. Eu tenho um motor lá de 4 no compressor, de 4 cavalos, esse de 3, eu opero aqui de 7 da manhã até 7 da noite normalmente, mas eu trabalho sozinho, tá? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lâmpadas aqui, de todas as lâmpadas grandes de LED, tá? Mas todas as lâmpadas aqui são de 20 watts para cima. Mas só para ter uma ideia, tem 2 sistemas, um sistema CFTV, tem ventilador ali, exaustor, tem ventilador pro lado de cá, computador, impressora, um monte de elementos ligados. A minha conta de luz vem lá para os seus média dos R$400, eu não sei em quilowatts, tá? Tem máquina de soldar transformador, eu tenho outra máquina de soldar também que eu uso, mas enfim, não acho tão grande o consumo, tá? Tem gente que fala, vai consumir muito. Não, porque para descer ele não consome, então ele acaba economizando, tá? A nível de valor. Bom, creio que responde algumas dúvidas aí. O cabo então não é para segurança, é para balanceamento. Para ele cair tem que soltar a trava. Além de soltar a trava, quando você deixar
você não vai conseguir descer o pistão todo. Então, quando você encostou na trava, teria que soltar a trava, estourar a mangueira. Digamos que estourou a trava de um lado, o cabo ainda segura do outro, sei lá, o cabo pode ser segurança dessa forma, mas o cabo é para balanceamento. O cabo levanta, não, pelo amor de Deus, né, gente? O pistão levanta aqui, levanta a corrente e leva ele. A corrente poderia arrebentar, ela é meio exagerada pro tamanho, assim, vai dar mais que 4.000 quilos, soma essas duas correntes, acho que só uma já resiste a 4.000. E o pistão também, enfim, é um pouquinho exagerado, e eu acho difícil falar que isso vá sem manutenção, tá? Que isso vá dar algum problema facilmente. Ele tem, então, 2 anos, trabalha todo dia, não posso reclamar, tá? Não tenho nada a reclamar, nem do suporte da Ribeiro. Como eu falei, troca de óleo todo ano. Já sei que isso aqui custa R$900, porque teve um posto de combustível lá no Amazonas que quebrou. Aí entraram em contato comigo pensando que eu era do suporte, mas encaminhei para a Ribeiro, tá? Eles olharam o preço lá com a Ribeiro. Já vi um caso de que isso aqui quebrou e a pessoa trocou e colocou um outro reservatório. É uma coisa que seria legal, por exemplo, para mim aqui, mas eu não tenho acesso de muita gente aqui dentro, eu não deixo ficar entrando. Seria legal talvez colocar algo em volta para não bater, porque só quebra se você tombar, tá? Com o tempo vai ter que ser trocado, que um dia, né? Sei lá, com uns 5 anos, isso aqui talvez venha ficar muito ressecado. Sujando o trem todo. Mão peguei lá, né? E mecânico não tem jeito. Uma coisa que falam, mas eu já tive problema com a prensa da Ribeiro. Só não confunde Ribeiro Equipamentos com Máquinas Ribeiro. Tá? Porque são 2 empresas diferentes. Eu tenho prensa da Ribeiro. Já deu problema? Sim. Eu mesmo solucionei aqui, mas já deu problema aqui, sim. Essa aqui é Ribeiro Equipamentos e essa aqui é Máquinas Ribeiro, tá? Enfim, só não confundam os dois a nível de suporte. Eu não precisei dessa Ribeiro aqui. Não tive muito contato, não tem grupo de Facebook igual a outra tem. Essa é uma prensa de 15, ela já foi em 15 aqui um bocado de vezes, e para uma garagem para mim é o suficiente. A gente fala, tem que ser de 25 toneladas, não, para mim aqui não precisei. Então tá aí sobre o RH4000 novamente, tá aí, Eric, o telhado um dia eu troco, tá, gente? Esse aí é o meu maior desejo. Enfim, manutenção muito simples. Tá a tampinha aqui. Você abre essa tampinha aqui, tem que colocar ele na altura certa, que é para lubrificar o sistema de trava, tá? Aí para trocar isso aqui, para trocar aquela pastilha, tá? Para trocar a pastilha vai ter que deitar a coluna, tá? Você não vai conseguir tirar a tampa lá e jogar isso aqui lá para cima, porque tem 4 pastilhas. Tem a pastilha de cima e a pastilha de baixo de cada lado. Então você vai ter que deitar a coluna para poder tirar o carro. E deu para entender que aqui, ó, esse carro quando está deitado, você simplesmente levanta ele na mão, ele não vai estar preso na corrente aqui, não é igual o elevador de fuso. Você acha melhor que o elevador de fuso? Gente, eu não vou entrar nessa discussão, que o elevador de fuso ele é mais fácil para operar, para subir e descer, para em mais posições do que esse. Às vezes você quer dar um toquinho lá na hora que você está mexendo numa caixa de marcha, esse aqui não vai dar esse toquinho descendo. Enfim, mas isso também dizem que não é recomendado ficar fazendo lá no elevador de fuso. Elevador de fuso precisa de lubrificação constante, se não lubrificar vai dar problema. Ele tem porca de segurança, é porca plástica com porca de segurança, acho que de bronze, ou duas plásticas, enfim. Cada um tem seu sistema de segurança, mas esse aí pode arrebentar o pistão, mas tem a trava. Quando eu falei, tem gente que trabalha só no pistão, eu tenho medo disso, eu evito, tá? Mas tem uma hora que ele tá descendo, ele vai estar só no pistão, né? Mas é melhor o fuso quebra assim, tá? O fuso nunca quebra, é mentira. Já vi fuso quebrar assim, às vezes o fuso empena com excesso de peso, com excesso de esforço, vai trabalhando, vai afinando, e já vi fuso quebrar. Fuso quebrou, desce, porque aí não tem porca de segurança não. Então, para quem fica querendo condenar o elevador por causa disso, o Ribeiro faz muito barulho para subir, o Sun não faz, porque o Sun tem um sistema que na hora que você
subir, você vai ter que voltar e travar. Esse aqui vai subir fazendo clec, 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 fazendo barulho. Barulho incomoda? Sim, eu adoro barulho, eu sei que ele tá travando. Enfim, é isso aí. Eu acho que responde aí boa parte das dúvidas. Se tiver mais alguma, pode perguntar que a gente ou faz outro vídeo, ou coloca aí nas perguntas e respostas igual do outro. Valor desse elevador eu não sei hoje, tá? Esse aqui foi 9.800. Já, como eu falei, tem 2 anos, tá? Não sei quanto que ele tá custando hoje, se ele sai bem mais caro ou bem mais barato, tá? Vou limpar ele em breve. Geralmente final de semana a gente faz isso. Semana passada estava muito atribulado aqui. Trabalhou no transformador, deu problema? Não deu. Mas por que você mudou? Porque eu tinha que mudar o padrão. Meu padrão ele era um padrão interno, eu mudei para padrão externo ali para fazer a medição por fora. E aí mudei tudo. Estamos com Deus, Garagem 545.